paz do Senhor, gente querida, povo abençoado de Deus. Eu quero trazer uma palavra de reflexão para a minha e para a tua vida. Nós vamos meditar sobre algumas situações que aconteceu em meio a uma batalha, porque o Senhor ele havia se desagradado da atitude do rei Saul. E aqui em 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 13, vai falar o seguinte: E Jonatas subiu sobre as suas mãos e sobre os seus pés, e atrás dele o seu escudeiro. E eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Aqui Jonatas ele fez uma prova com Deus. Ele havia se afastado ali do meio do arraial onde estava Saul e o exército, e ele chegou até uma guarnição filisteia. E ali ele fez uma prova com Deus, se ele subia para pelejar contra eles. E Deus deu o comando, Deus deu a direção para Jonatas. E nós vamos perceber que eles eram 2 pessoas. É claro que era uma guarnição pequena, mas muitos homens somente para 2. Deus tinha que estar com aqueles 2 para que a batalha fosse vencida. E aqui a Bíblia está dizendo para nós que todos aqueles que Jonatas ele não matava, o escudeiro pegava atrás dele, matava atrás dele. Então, diante das situações, diante das batalhas, diante dos desafios, quais são as nossas atitudes? Nós temos o espírito de encorajamento, nós temos um espírito que desmotiva, ou nós temos um espírito que age imprudentemente, que foi no caso de Saul, porque Jonatas não estava presente quando Saul ele diz assim que todo aquele que comesse ou se alimentasse naquele dia de alguma coisa, ele seria morto. E nós vamos ver que essa atitude foi impensada, foi sem refletir, imprudentemente foi a atitude do rei Saul. Jonatas não estava presente e ele provou do mel. E nós vamos ver que quando lançam as sortes ali sobre a situação, vai cair sobre Saul e sobre Jonatas, e em seguida sobre Jonatas. Então Saul diz que Jonatas devia morrer, o seu próprio filho. Mas a atitude de Jonatas, ela foi válida diante de Deus. Ela não foi uma atitude impensada e imprudente. Ela foi uma atitude que motivou o povo nesse dia a se levantar a favor de Jonatas, para que ele não fosse condenado à morte. Então, diante das situações, quais são as nossas atitudes? Diante dos desafios, diante das missões, diante daquilo que colocam diante de nós, nós precisamos ter um espírito que motiva. A vitória de Jonatas sobre a guarnição filisteia mostrou que Deus estava com o seu povo, mas que Jonatas ele não agiu conforme a sua vontade. Então ele trouxe para o povo de Israel, para o exército, naquele dia, uma grande motivação. Ele motivou. Ele teve o espírito de encorajamento. Então, nós temos um espírito que encoraja, um espírito que desmotiva ou um espírito imprudente? Essa é uma pergunta que nós devemos analisar sobre nós mesmos diante das situações. Amém?